Pelo menos 62 pessoas morreram após uma vaga de violência eclodir no México, ocorrendo logo após a morte da figura mais procurada do país. No dia 22 de fevereiro de 2020 em Pace, El Mencho, o líder do cartel Jalisco Nova Geração, foi morto numa operação militar rigorosamente controlada, pondo fim a anos de atividade sob o seu comando. Ele não foi eliminado num tiroteio aberto nem detido na rua, mas sim num ataque de alta precisão com um protocolo estritamente controlado. Apenas algumas horas após a divulgação da informação, as estradas no estado de Jalisco foram bloqueadas com barreiras em chamas, grupos armados foram rapidamente mobilizados e muitas cidades caíram num estado de silêncio enquanto os pistoleiros reagiam à perda do seu líder. As forças mexicanas mobilizaram-se rapidamente para controlar a situação, enquanto a escala e a velocidade da resposta sugerem que a operação contou com uma participação significativa do lado americano. Isto levanta questões sobre o papel específico de Washington na execução da operação, bem como a forma como decorreu todo o processo, desde a vigilância e recolha de dados até ao momento do disparo. O governo dos EUA oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura de El Mencho, identificado como um dos alvos criminosos mais perigosos do hemisfério ocidental. O CJNG controla as rotas de transporte de fentanilo que se estendem desde os portos do Pacífico, atravessam rotas desérticas e entram nos centros de distribuição nos EUA. Cada carregamento transportado com sucesso contribuía para reforçar o poder desta organização e expandir o seu raio de ação. As agências federais em Washington chegaram à conclusão de que a redução da oferta ao nível das ruas precisava de começar pelo nível da liderança, em vez de se focar apenas nos pequenos traficantes. Por conseguinte, mudaram o foco para a estrutura de comando da organização. Foi criado um grupo interagências, composto por analistas de dados, especialistas em sinais, investigadores financeiros e oficiais de ligação a trabalhar diretamente com o lado mexicano, com a missão de se focar na síntese e processamento de informações de inteligência provenientes de várias fontes. Nas salas de segurança, dados de registros de chamadas, transações financeiras, movimentos de veículos e relações pessoais foram sintetizados e analisados simultaneamente. Cada dado individual podia não ter muito significado, mas, quando combinados, formavam um quadro detalhado das atividades do alvo. O rastreamento começou pelo ar, quando os analistas monitorizaram mudanças nos padrões de movimento em redor da zona de Talpa, no estado de Jalisco. Notaram que alguns veículos apenas se deslocavam à noite e regressavam ao mesmo conjunto de locais rurais antes do amanhecer. Os especialistas em sinais registraram ativações de telemóveis por períodos muito curtos, cruzando-as posteriormente com transações financeiras relacionadas com o fornecimento de combustível, alimentos e armas em cidades vizinhas. Os dados continuaram a ser expandidos através de imagens de satélite, comunicações interceptadas e transações financeiras monitorizadas em profundidade, ajudando a identificar melhor o círculo de pessoas próximas do alvo. Um familiar realizava transações em dinheiro para comprar mantimentos em grandes quantidades, um motorista alterava a rota de deslocação ciclicamente e um contacto local reduziu a sua aparição pública enquanto aumentava as chamadas encriptadas. Estes detalhes, quando combinados, estreitaram a área de suspeita para uma região montanhosa perto de Talpa. Os analistas americanos enviavam continuamente pacotes de coordenadas para o lado militar mexicano, sendo cada pacote confirmado por cruzamento de múltiplas fontes de dados independentes. Os comandantes mexicanos solicitaram verificações repetidas, e cada verificação deu resultados estáveis, ajudando a evitar desvios num terreno complexo. Após a zona-alvo ter sido identificada com elevada fiabilidade, o plano de implementação foi elaborado com a participação de várias forças, incluindo o Exército, a Guarda Nacional e unidades de forças especiais. As rotas de acesso foram selecionadas para garantir a capacidade de controlo e reduzir o risco de emboscadas, com os veículos a deslocarem-se em distâncias desfasadas para evitar ataques simultâneos. Uma força foi posicionada para uma aproximação secreta por via terrestre, seguindo rotas de relevo natural, enquanto outra força ficou encarregada de bloquear as estradas de terra que ligam as vias principais.
As potenciais rotas de fuga do alvo foram analisadas detalhadamente, incluindo locais onde se poderia esconder ou acelerar, e os locais onde o inimigo poderia colocar armas automáticas foram igualmente previstos. Além disso, o plano também teve em conta o fator civil, incluindo a localização de áreas residenciais, quintas e habitações próximas da zona, de modo a minimizar os riscos durante a implementação. Antes da implementação, as unidades verificaram as armas em condições de luz limitada. As comunicações rádio foram testadas com sinais curtos e a equipa médica preparou-se com equipamentos de emergência. Os papéis dos dois lados foram claramente definidos, com os EUA a fornecerem dados de inteligência, incluindo sinais, finanças e imagens, enquanto as forças mexicanas executavam diretamente a operação no terreno. As unidades entraram na zona a baixa velocidade, reduzindo as luzes e aproveitando o terreno para evitar a detecção. Drones sobrevoavam a zona fornecendo imagens em direto da área-alvo, e os oficiais no centro de comando cruzavam estas imagens com as coordenadas fornecidas anteriormente. Um cerco foi estabelecido previamente, as rotas de fuga foram controladas, e a força de ataque avançou gradualmente para as suas posições. O confronto começou quando um sentinela disparou contra a força que se aproximava, quebrando o silêncio. As forças mexicanas responderam com rajadas curtas e controladas para suprimir o inimigo. Os pistoleiros do CJING utilizaram posições dentro de casas e atrás de muros baixos para ripostar, enquanto a força de ataque avançava passo a passo em grupos, mantendo o ritmo de coordenação entre as unidades. Uma entrada lateral foi forçada para obter acesso, enquanto as saídas traseiras já tinham sido bloqueadas previamente. Nas divisões interiores, os guarda-costas tentaram mover El Mencho para evitar que fosse atingido e para manter a capacidade de comando. Mas durante o confronto, ele foi atingido quando a força de ataque convergiu para a área central. As equipas médicas foram mobilizadas logo de seguida e helicópteros foram chamados, mas tiveram de aguardar até que a zona estivesse segura. O confronto durou cerca de 15 minutos, após os quais a força de resistência foi neutralizada. Alguns indivíduos foram mortos, outros detidos ou impedidos de retirar devido ao bloqueio das estradas. El Mencho não sobreviveu o tempo suficiente para ser totalmente evacuado e a operação terminou rapidamente com o alvo eliminado. A curta duração do combate demonstrou que se tratou de uma operação de alta precisão em vez de um confronto prolongado. Após a operação, as autoridades estabeleceram postos de controlo nas estradas que saíam da zona, efetuaram patrulhas e apreenderam dispositivos eletrônicos, armas e documentos no local. Os dados de telemóveis e dispositivos de armazenamento foram analisados, e as avaliações iniciais confirmaram as ligações com as rotas de transporte transfronteiriças que tinham sido monitorizadas anteriormente. Estas informações foram cruzadas com os dados de inteligência iniciais, confirmando que o alvo tinha sido rastreado com precisão durante todo o processo e que a operação tinha sido executada no local correto. Imediatamente a seguir, reações violentas espalharam-se por várias regiões. Veículos foram arrastados para o meio da estrada, regados com combustível e incendiados para criar barreiras, interrompendo o trânsito. Os pistoleiros abriram fogo para forçar os civis a abandonar os veículos e usaram esses veículos como obstáculos. Algumas áreas urbanas tornaram-se pontos críticos, com grupos armados a utilizar ruas estreitas e bairros densamente povoados para se deslocarem rapidamente, realizando ataques e retirando-se antes que os reforços pudessem assumir o controle. As autoridades locais implementaram medidas de emergência e mobilizaram forças adicionais para conter a propagação da violência. O México reforçou a presença de segurança em instalações governamentais, esquadras de polícia e centros de transporte, enquanto os EUA emitiram alertas de segurança para cidadãos nas áreas afetadas e ajustaram as orientações de viagem. A vigilância na fronteira no Texas foi reforçada com a mobilização de sensores adicionais e patrulhas para detectar atividades anormais. As autoridades monitorizam o fluxo de veículos, sinais de comunicação e transações financeiras para detectar sinais relacionados com as atividades do cartel. A eliminação de El Mencho causou uma ruptura na estrutura do CNG, uma vez que os líderes de nível intermédio têm de tomar decisões num contexto de falta de direção central. Alguns grupos reagiram aumentando as atividades violentas,
enquanto outros reduziram a atividade para proteger ativos e rotas de transporte. As agências americanas e mexicanas continuam a partilhar dados sobre potenciais substitutos, utilizando informações biométricas, padrões de comunicação e histórico de movimentos para o rastreio, ao mesmo tempo que expandem a vigilância a contas financeiras, empresas de fachada e canais de branqueamento de capitais. O conteúdo termina levantando questões sobre o próximo passo dos EUA no apoio ao México, incluindo a manutenção do apoio de inteligência ou a aplicação de medidas mais contundentes, e apela ao acompanhamento da próxima parte para saber quem poderá substituir El Mencho.